Hora certa na sua Rádio Alvorada FM 90,7 AM 900 para você no Facebook. Muito bom dia. Você já está observando aí no Facebook o doutor Oscar Francisco Alves Júnior, meritíssimo juiz da Terceira Vara Criminal e Delitos de Trânsito no município de Ji-Paraná. O doutor Oscar é professor na área do direito. O doutor Oscar foi um dos que comandou as eleições aqui no município de Ji-Paraná, né? Acompanhou de perto aí o ritmo dessas eleições. E nós temos discutido, doutor, ao longo das últimas semanas, os acidentes de trânsito e o que nós, enquanto cidadão, podemos fazer para evitar essas tragédias que temos presenciado no trânsito. Em menos aí de pouco mais de 30 dias, 2 tragédias, uma das principais avenidas do 2º Distrito, a Avenida Brasil, uma que ceifou a vida de uma criança de 10 anos de idade, e a mais recente, um policial, agente penitenciário, que ia para o trabalho 6 horas da manhã num dia de chuva. Final de semana foi de tragédia na BR-364, entre Presidente Médici e Ji-Paraná. O senhor recebe e julga delitos de trânsito. A pergunta, acho que vale $1 milhão. Aonde está o problema? Bom dia, doutor. Bom dia, Fábio. É um prazer. O prazer é nosso tê-lo aqui. Falando contigo, também com os ouvintes, a respeito desse tema que não é muito caro, né? Em todos os sentidos, no sentido até denotativo e no conotativo. É caro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nos últimos 14 anos eu tenho judicado aqui na Vara Criminal e de Delitos de Trânsito, que tem essa especialidade, e também fico me fazendo essa pergunta. É um tema que eu gosto de estudar, a minha tese até fevereiro, se Deus permitir, eu quero estar concluindo justamente nessa questão da mobilidade urbana, sustentável e ação do terceiro setor, propondo questões como que vamos solucionar isso ou tentar minimizar. O que eu vejo é o seguinte: é um assunto que tem várias facetas, né? Certo. É muito complexo, não tem uma resposta única para isso. A gente precisava enfrentar esse problema com várias frentes, para tentar ter alguma coisa positiva. Agora, a postura do pedestre, do ciclista, do motociclista, do motorista é imprescindível. A questão os agentes que formam o trânsito. Isso. Se nós não mudarmos a postura no trânsito ou andando a pé, porque o trânsito ele é feito também, as pessoas imaginam que é só com os veículos, não. Ele é feito com os pedestres. O trânsito é feito com seres humanos. Então, se nós não mudarmos, se o ser humano não mudar a postura dele, a tendência é permanecer como que está ou até piorar. Então, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Nós vamos para a autoescola, temos uma carga horária de formação, as pessoas sabem o que é para fazer, depois é submetido a um exame. Então, existe educação no trânsito. Certo. Pode não ser, mas fala assim, mas podia melhorar aqui, melhorar ali, com certeza. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, a questão da educação, ela existe, ela não é uma coisa que é ausente. Ela pode não ser do nosso gosto, mas ela existe. Agora, o que está existindo um abismo é entre a educação de trânsito e a conscientização de que aquilo lá tem que ser praticado. Porque muitas pessoas pegam aquela informação, são aprovados no exame de CNH e depois aí começam a fazer diferente. Fura um sinal vermelho, entro num trechinho da contramão porque ninguém está vendo. Fica mais próximo da minha casa. Para não dar a volta no quarteirão, ou anda sem o capacete, ou sem o cinto, ou ingere bebida alcoólica e sai dirigindo, faz contorno onde que não é para fazer, anda numa velocidade incompatível com o local. Se a via fala que os veículos mais rápidos têm que andar à esquerda e dar passagem para a direita, nós vemos aqui em Ji-Paraná, muitas pessoas não querem nem saber, ele está andando de uma forma lenta e vai para a esquerda e atrapalha todo o trânsito.
Aí outra pessoa tenta ultrapassá-lo, está fazendo infração porque está ultrapassando pelo lado errado. Muita gente estaciona no local errado e fala, mas é só uma paradinha, não é coisa rápida. Como se o erro fosse determinado pelo tempo. Isso. Então é um monte de situações pequenas, mas que somadas geram um monstro muito grande. E a gente precisa mudar a postura. É cada um fazendo a sua parte. Se não fizer isso, pode mudar a legislação, pode ter mais fiscalização, pode melhorar a educação do trânsito. Eu posso julgar quantos processos eu quiser e sempre vai ficar acontecendo. A gente tem que ter uma mudança de postura. Postura, atitude. Isto posto, doutor, eu posso dizer então que a blitz educativa, muitas vezes, ela não tem o efeito, já que eu tenho essa educação toda que o senhor acabou de colocar, e mesmo assim a gente insiste fazendo algumas blitz educativas no trânsito, elas servem para chamar atenção, para despertar, de repente, para essa mudança de atitude ou de postura? Ou não dá o efeito que realmente a gente espera? Como cada ser humano é um universo, para uns funciona, para outros não. Tem um filósofo, um justo filósofo, Norberto Bobbio, ele tem um livrinho que fala assim sobre igualdade e liberdade. Ele diz assim, ó, quanto mais livre eu sou, menos igual. Quanto mais igual, menos livre, né? E a gente fica nesse binômio. A gente no trânsito quer ser livre para fazer o que quiser e não quer se submeter a nada. Se você quiser fazer isso, você está desrespeitando o seu próximo, mostrando que você não tem amor por ele, não tem cuidado por ele, e você desiguala essa questão, a gente está falando da igualdade. Você é totalmente livre, mas não respeita os iguais. Por outro lado, se você respeita a igualdade, as pessoas se sentem tolhidas, falam que o Estado tenta controlá-las e multar, e põe o radar, e põe o sinal, e põe o rotatório, e põe isso, e as pessoas não se sentem livres. E isso é um problema que, mesmo inconsciente, o que acontece? Para algumas pessoas você pode fazer blitz educativa, que é o seu questionamento, pode fazer de autuação, e para algumas pessoas não funciona. Ele é reincidente, cai uma vez, duas, três, não muda a postura. Para outros, a blitz educativa funciona muito. Tem gente que mesmo que ele não seja autuado, aquela conversa que ele tem ali com o agente de trânsito o constrange tanto, não que o agente de trânsito está constrangido, mas ele fala, meu Deus, nunca fui parado numa blitz, será que eu vou ter que ir na delegacia, no fórum, preciso mudar minha postura. Isso. E aquilo constrange. Quantas pessoas que eu atendo no fórum que falam assim, olha, ainda bem que foi assim. Eu falei, como assim foi assim? Para mim é normal, o meu dia a dia ali. Nunca tinha entrado num fórum. É uma coisa assim que a pessoa fica nervosa. Então, para essas pessoas, a blitz educativa funciona bem. Mas outras pessoas que nem a sanção tem feito a pessoa mudar de postura, a blitz educativa para esses não funciona. Então a gente tem que ter um misto de cada coisa. Fazer de autuações para atingir essas pessoas que é só com o uso da penalidade mesmo, porque ele não entende outra linguagem, não aceita, não quer nem saber. E mesmo às vezes com a punição, ou ele recorre, ou ele não paga, ou ele larga o veículo, abandona lá porque está cheio de multa já e parte para outra, dirige sem os pontos na carteira e pronto. E para outros a gente tem que fazer a blitz educativa. Então tem que fazer um conjunto de atuações para tentar pegar o maior universo de pessoas, no sentido assim, porque é muito variado, né? Cada um é um universo. Esse ano de 2018 tem sido um ano atípico quando eu falo de delitos de trânsito em Ji-Paraná? Ou não? Tem mantido uma média? Fábio, vou comparar com os anos desde quando eu entrei aqui em 2004. O que eu vejo, o número de acidentes, ele vai num crescente. Tem a frota e tudo mais. Que aumenta a frota, aumenta o número de pessoas na cidade. Por um lado é porque você fala, olha, o poder aquisitivo das pessoas melhorou, tem mais gente comprando moto, mais gente comprando carro.
nascendo mais pessoas, a população vai também entrando numa faixa etária que entra no mercado de trabalho, mais gente dirigindo. Então tudo isso aí mais pessoas vão migrando para Ji-Paraná e região, vêm de outras cidades e estados. Isso é uma justificativa. Por outro lado, o que ocorre também? Aquela questão do desrespeito ao trânsito, a sinalização, a conscientização. Então isso aí também gera, e fica aquela curva assim, igual ou um altos e baixos, igual daquele batimento cardíaco, uma hora está em cima, outra está embaixo, e fica fazendo aquele oscilando. Falar assim que aumentou significativamente, eu não vi isso em 2018, certo? Em que pese até o final do ano a gente vai contabilizar e falar, olha, não, teve X a mais ou X a menos, ou manteve. O que eu vejo que aconteceu em 2017, 2018, é uma ação maior da população no sentido de dizer, reclamar, por exemplo, eu vejo assim, casos em que as pessoas fazem passeata em Ji-Paraná, inclusive com um carro de som, postulando aí solução, que as autoridades tomem uma solução, seja MD, ou PRF, ou a Polícia Militar, ou o Ministério Público, Detran, a Vara de Delitos de Trânsito, as pessoas querem uma providência. Também a mídia tem colaborado bastante no sentido dessa conscientização. Precisamos tomar uma atitude, não podemos deixar assim, algo tem que ser feito. Então, isso tudo gera um maior debate, uma maior reflexão, uma maior conscientização da população que algo precisa ser feito. Então, às vezes, como a população e a mídia e os órgãos se mexem mais, e isso aconteceu em 2017 e 2018, então dá a impressão, falando, nossa, está acontecendo muito acidente de trânsito. O número, ele sempre foi alto. Mas o que está acontecendo é que a população, ela está assim, arregaçando as mangas. E saindo dessa posição passiva. Isso. E indo para o proativo. O que eu acho importante, e até o objeto do meu estudo, da minha tese, é essa. É a ação, essa comunicação, ação comunicativa do terceiro setor, que seria a sociedade civil organizada, para a gente buscar a mobilidade urbana sustentável. Eu penso que ele vem vindo nessa linha. Que nenhuma das coisas que gera essa sensação, que eu falei do debate, da reflexão, na Vara de Delitos de Trânsito a gente fez, até houve cobertura aqui da empresa, SGC, TV, Diário, sobre os passeios de trânsito. Então nós fizemos 4 passeios ciclísticos da Vara de Delitos de Trânsito, fora outros que eu participei também como parceiro ou convidado de outros órgãos aqui em Ji-Paraná. E isso tudo, para que são esses passeios? Principalmente o da Vara de Delitos de Trânsito, é um passeio educativo, reflexivo, que a gente sai do fórum, vai para o legislativo, para na frente do executivo, termina no Detran, para chamar a atenção das pessoas envolvidas no primeiro setor, nos órgãos de Estado, para que tome uma providência, mas é a população fazendo esse meio de campo, essa interação, que eu penso que é muito importante ter esse meio de campo. Então a população ela está reivindicando mais, falando que precisa fazer alguma coisa. Agora, o que precisa também a população, como eu falei, nós como pedestres e motoristas, é nos conscientizarmos de que mesmo as pequenas coisas tem que ser feito algo, a gente tem que agir corretamente. Nos Estados Unidos teve uma experiência que não é sobre trânsito, mas eu vou utilizar para justificar esse meu pensamento. Chama Teoria das Janelas Quebradas. Foi feito num local lá em Palos Verdes. O que eles fizeram? Colocaram um veículo num determinado local e as pessoas começaram a quebrar janelas e tiraram o aparelho de som, depois eles tiraram as calotas, tiraram a roda, o banco, depredaram o carro, picharam. A linguagem popular, depenaram. Sobrou só a carcaça lá, o bagaço, né? Eu penso falar a capa da gaita. E num outro local, que eles entendiam que ali havia baixa criminalidade, colocaram um veículo no mesmo padrão do anterior. E ninguém mexeu. Aí a pessoa que fez a experiência social ali, foi lá e quebrou a janela do carro. A partir dali,
que começaram a fazer também, quebrar as outras janelas, arrancaram a calota, a roda, o aparelho de som. Por isso ficou conhecido como teoria das janelas quebradas. Você fala, mas o que causou isso daí? Uma janela quebrada. Então, essa janela quebrada, para nós aqui, pode ser dar uma passadinha no sinal vermelho, avançar, entrar na contramão, não respeitar a faixa do pedestre. Se a gente não respeita essa primeira janela ali, não cuida para ela não ser quebrada, a coisa desanda. E as pessoas entendem assim, se você fizer só uma infraçãozinha, não tem problema, mas ela pode ser a primeira janela quebrada, porque um veio e falou, eu vou passar também. Eu não vai respeitar a esquerda ou a direita, a conversão, dar seta. Aí o outro também se sente tentado a fazer isso. Ele fez, deu certo, eu também vou fazer. Eu compreendi, eu acho que o ouvinte também compreendeu. Por telefone tem gente querendo participar com a gente. Se o senhor aceitar, acho que tem uma pergunta aí para o senhor. Vamos ver. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem está falando? É o Miguel Ribeiro. Miguel, fala de qual bairro? Daqui do 2 de abril. Do bairro 2 de abril. Diga lá, Miguel. Eu quero ver com o doutor. Eu estou ouvindo a entrevista dele, muito louvável. Eu sou motorista já há 30 e poucos anos nas rodovias do Brasil. E ele se vê muito mesmo aqui, o condutor usando a faixa da esquerda, andando aí a 10 por hora, atrapalhando o trânsito. Aí você acaba tendo que fazer uma ultrapassagem pela direita, infringindo as leis, por causa de um folgado que anda da maneira que ele acha que deve. E outra coisa, há umas mudanças nas faixas, nas vias de rolamento da cidade, muito brusca, a meu entender. Essa avenida do 2 de abril, eu moro aqui há mais de 40 anos. E nunca, toda a vida, essa avenida vai, não tem rotatória, não tem nada. Aí, de repente, uma via que você passa nela sempre, você chega, ela já está com a placa mudando a intenção do trânsito. Isso aí também, eu acho que é uma falha da própria autoridade de trânsito, porque uma via de rolamento não se muda a conversão dela bruscamente assim. Muito obrigado, viu, Miguel, pela tua participação. Um abraço. Vamos ouvir aí a resposta do doutor Oscar Francisco Alves Júnior, juiz da Terceira Vara Criminal e Delitos de Trânsito, que conversa com a gente hoje. Essas mudanças, elas teriam que ter um tempo para a população ir se acostumando, doutor? Ou são assim mesmos? Durmo dessa maneira, acordo, já é para a esquerda e não mais para a direita. Olá, Miguel. É um prazer receber sua consideração. Então, realmente, a população, o pedestre, também o motorista, ele tem que se acostumar com isso. Que somos da cidade e temos uma facilidade. Falou, mas calma aí, não era assim? E a gente está ligado ali na via. E também é divulgado na rádio, na internet, né, na televisão, a gente vai acompanhando. E às vezes quem não vem diariamente a Ji-Paraná é surpreendido com aquilo. Mas isso não é só a Ji-Paraná, em todo o Brasil, as pessoas têm essa preocupação de tentar fazer essa adaptação, essa transição. No nosso caso, eu vi que em várias ruas que mudaram, principalmente lá no segundo distrito, sim, houve um tempo que foi de adaptação. O pessoal foi avisando, vai mudar a rua, vai ficar um sentido, um para a esquerda, um para a direita, vai ficar alternado. Durante um tempo ficou essa tentativa de que as pessoas fossem se adaptando. Mas isso já faz, por exemplo, muitos anos, e essa semana mesmo eu fiz uma audiência, o que aconteceu? A pessoa entrou na contramão, falou, não, mas só essa rua não tem problema, né? A teoria da janela quebrada? E aí o que aconteceu? Ele atropelou um senhor idoso e causou danos médios lá para essa pessoa. E para o próprio motorista de ter que constituir um advogado, gastar com honorários, com a autuação dele, perder ponto, responder uma ação penal, todo aquele constrangimento, a dor de cabeça que tudo isso dá. Mas eu concordo, tem que fazer adaptação. Quando colocou o radar, o semáforo, também houve um período de conscientização, também de alerta, a respeito dos locais, as rotatórias,
com ou sem pneus, por exemplo, essa aqui perto da OAB e do Fórum, também houve um período que as pessoas vão sendo avisadas disso. Mas, infelizmente, as pessoas meio que andam assim, ainda bem que não é generalizado, mas alguns andam meio no piloto automático, né? Meio desligado do que está acontecendo, e às vezes nem nota que houve aquela mudança, aquela alteração. No geral, tem uma parte da população que está atenta a isso. Olha, eu ouvi no rádio, eu vi isso na TV, acessei a internet outro dia, vi no Facebook, um amigo conta para o outro, né? Aquele uso inteligente do WhatsApp mandou uma informação útil para a pessoa, olha, vai mudar a via tal, hein? Agora não é mais para a esquerda, é para a direita. Então, o Miguel está com razão, precisa ser feita essa adaptação. A adaptação. Tenho mais uma pergunta, mais ouvinte participando. Oi, bom dia. Bom dia, meu patrão. Opa, quem está falando? É o Amadeu. Amadeu, qual bairro? Aquele perto do Biancão. Perto do Biancão, um abraço para você, Amadeu. Diga lá para sua pergunta. Quero dar um bom dia para o doutor aí. Bom dia, Amadeu. Dar um bom dia para o doutor e falar com ele o seguinte: o que mais perturba aqui é os motoqueiros, inclusive porque vai fazer a carteira, mas nenhum dá uma volta lá na cidade. Lá embaixo ninguém anda. A autoescola não leva ninguém lá. Só fica aqui em cima rodando por aqui, fazendo azar, aí pega da habilitação o cara. Eu conheço vários que nunca tinha passado com uma moto lá embaixo. Pegou a carteira antes de tudo. Então isso aí tudo causa problema. Uma coisa, aqui na T23 aqui em cima, quando fizeram a rotatória, foi a melhor coisa, porque ali estava acidente de 3, 4 vezes por semana ali. Agora, botou aquela rotatória lá, acabou. Graças a Deus, não tem mais acidente ali. Então o problema também é nisso aí, a autoescola. Muito... Eu sou habilitado há 50 anos. Eu boto minha ficha para quem quiser, no Brasil inteiro. E andei nele todo. Graças a Deus eu não tenho acidente, não tenho assassinado ninguém, não tenho feito nada. Mas por quê? Porque eu vou com atenção. Não adianta você andar com carreira que você quer. Obrigado, Amadeu, pela tua participação. Nós estamos precisando de motoristas igual você, viu, Amadeu? Com atitude, que respeita realmente e seja educado, né, no trânsito. O Amadeu fala sobre a autoescola. O ambiente onde é preparado esse futuro motorista também, de repente, pode evitar ou causar acidentes? O Amadeu falou duas coisas interessantes. Uma que ele falou, eu dirijo com atenção, faz 50 anos. Então, praticar a direção defensiva é muito importante. Porque se você falar assim, não, eu tô na via preferencial e manda ver, só que um outro que corta a via não está nem aí, vai causar um acidente. Então é importante você dirigir por você e pelos outros, né? Então, o sinal tá verde, eu vou. O sinal está verde, eu vou falar pelo Oscar, está verde, mas eu sempre dou uma olhadinha para os lados, porque tem alguém que pensa que tá verde 24 horas para ele e passa. Eu toda a esquina dou uma aliviadinha, eu boto o pé no freio, não quero nem saber. Independente da gente estar na preferencial e o sinal tá verde, a gente tem que tomar cuidado. Então o Amadeu está correto de fazer a direção defensiva. Com relação ao local de fazer o exame, é tipo um cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. O que eu quero dizer com isso? Se você reserva um local para fazer o exame, e as pessoas ficam lá, de um lado você fala, ficou bom, e agora tem um local apropriado. Eu fui em Ouro Preto do Oeste, que tem uma pista lá de treino para fazer o exame, separado, bem interessante. Mas, por outro, que o Amadeu falou, precisa também levar essas pessoas para dirigir não naquele local que é idealizado, mas não no mundo ideal do trânsito, mas no mundo real do trânsito. Que tem uma diferença esse mundo ideal e o mundo real. Só que aí a questão do cobertor, você leva as pessoas para o mundo real, muitos não têm paciência. Esse carro da autoescola não está andando, está devagar. Ele está mesmo, tem um aprendiz ali, tem uma placa escrita, cuidado, estou aprendendo, estou devagar, é autoescola. E a gente não consegue se colocar no lugar do outro, isso. Né? Passamos por isso também. Todo mundo, né? E aí a pessoa não tem paciência. Então, se você leva para um local, não tem esse problema da reclamação da população, mas ele não fica com aquele traquejo, aquela habilidade de dirigir no mundo real. Se você leva as pessoas para esse local, muitos falam lá,
e fez não sei o quê, e está atrapalhando, e o trânsito está demorando. Então fica o cobertor curto. O ideal era a gente mesclar essas duas coisas. Tá certo. Doutor, o que é necessário a gente falar sobre trânsito que de repente a gente não abordou nesse nosso bate-papo aqui, mas que é de fundamental importância para causar essa mudança de atitude? Já aproveitando um pouco dos seus estudos aí, nessa tese que o senhor vai defender, se Deus quiser, no início do próximo ano. Como nós dissemos, são várias coisas, mas eu penso que a questão da humanização do trânsito é importante. Porque eu vejo nos depoimentos lá na vara de trânsito, eu peço para relatar o que aconteceu, as pessoas dizem assim, porque vinha vindo uma moto no lado tal e bateu no meu carro, ou eu estava vindo com o meu carro aqui e veio um outro ciclista, veio um motorista, veio um caminhoneiro. Ou seja, as pessoas coisificaram o trânsito. É o carro, o caminhão, a moto. E eu penso que nós temos que humanizar. Era um motorista com o caminhão, era uma pessoa dirigindo uma moto, porque senão fica essa anestesia. Todo ano morre um absurdo de gente. Só para fazer um comparativo. No Outubro Rosa, é um movimento muito importante da questão porque morrem 10 mil mulheres ao ano em razão de câncer de mama. Câncer de mama. O Novembro Azul, 15 mil homens morrem de câncer de próstata. São números altíssimos. Mas nós temos o Maio Amarelo, porque morrem cerca de 50 mil pessoas em acidentes de trânsito, que dá o Outubro Rosa, mais o Novembro Azul, e ainda sobra uma margem. E o que aconteceu? As pessoas ficaram anestesiadas. Ninguém liga mais para isso daí. É um absurdo de gente que morre. A gente vê pessoas que não vão se formar porque sofreram acidente de trânsito, outros que não querem. Algumas pessoas ficaram viúvos, outros estão órfãos, tudo. Você vai ver acidente de trânsito. Vai no hospital municipal e no particular em Ji-Paraná, a maioria dos leitos, né, das vezes que eu fui, uma ala lá só de acidentados. Não eram pessoas que estavam com AIDS, com problema cardíaco, estavam fazendo outro tipo de tratamento lá dentro. Trânsito. Trânsito, acidente de trânsito. Então, o que ocorreu? E aí isso não choca. Tem que chocar as pessoas. Não no sentido de traumatizar, fazer alguma coisa, mas as pessoas têm que ver que é um ser humano que está ali, tem que humanizar. Nós temos que fazer a nossa parte. Teve um período que eu cheguei em Ji-Paraná, tinha umas simulações ali perto da casa do Papai Noel, com veículos todo amassado, tal. Muitas pessoas passavam. Aquela praça em frente ao feirão do produtor foi utilizada também algumas vezes. Aí eu vi que muitas pessoas olhavam e falavam, que coisa horrível, o que aconteceu aqui? E ficavam, a gente tem que tomar cuidado, e era só uma simulação. Em compensação, a gente recebia reclamação de pessoas que falavam assim, isso não pode, quase me matou do coração, não quero que faça mais isso na nossa cidade. Como se escondeu o problema embaixo do tapete, não ficasse chocando ninguém mais, ia melhorar os índices de trânsito. A gente tem que mostrar para a população, sim, o que está acontecendo, que é grave. Aqui não tem tsunami, não está tendo guerra, não tem terremoto, vulcão, mas nós temos uma catástrofe urbana que é o trânsito. E cada um precisa tomar uma atitude, cada um de nós fazer alguma coisa, né? Que seja aquela história da andorinha que pega uma gotinha de água e joga no incêndio, o pássaro que está tentando apagar sozinho, mas que faça a sua parte. Porque senão falar, todo mundo já fez, voltando àquela questão da janela quebrada. A tendência é continuar nisso. Então nós temos que tomar uma providência. O Estado não quer ficar sancionando, punindo as pessoas. Essa punição ela existe igual o pai e a mãe que corrige o filho, porque ele gosta dele. Porque fala, eu vou ter que corrigir, dói mais em mim esse castigo do que no filho, mas é importante para que siga um caminho certo. Então o Estado usa às vezes desse mecanismo nesse sentido, de corrigir a conduta. Mas o ideal é que a população, por si só, se conscientizasse que precisa agir diferente. Doutor, eu quero imensamente agradecer essa disponibilidade em ter atendido o nosso convite. Eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes. É um assunto importante. Eu nem entrei propriamente na parte do delito, do que pode ser feito, do que a justiça faz, do que esse ou aquele faz. Só para a gente dar uma espécie de introdução sobre esse tema,
porque eu gostaria de tê-lo aqui outras oportunidades em 2019 para que a gente possa continuar discutindo e quem sabe, né, encontrarmos, se não uma solução, mas diminuir bastante esse problema que hoje é gravíssimo, como o senhor próprio acrescentou e fez questão de grifar aí na sua fala. Agradecido imensamente, desejando ao senhor e a todo o poder judiciário no município de Ji-Paraná um Natal venturoso e um 2019 de muito mais paz no trânsito e em todos os setores da sociedade. Obrigado. Fábio, eu que agradeço pela oportunidade. Estou à sua disposição quando precisar para a gente tratar desse assunto ou de outros, que eu penso que é um benefício para a população. Tudo que é feito para a população. O executivo não age para si mesmo, o legislativo não age para si mesmo, o judiciário não age para si mesmo. Tudo esse aparato que é pago com imposto do contribuinte, isso é feito para benefício da população. Eu até me sinto assim feliz de poder estar fazendo isso, que é um trabalho preventivo e educativo, do que como juiz de trânsito, que eu já faço com leite derramado. Porque ali já não tem mais o que fazer. Eu tenho que olhar para o passado como juiz. O fato já aconteceu. Então o juiz ele tem um olhar para o passado, para a gente tentar corrigir, para melhorar para o futuro. E agora você dando essa oportunidade de a gente vir aqui conversar com os seus ouvintes da rádio e também com as pessoas que te acompanham no Facebook, nos dá a oportunidade de agir olhando agora exclusivamente para o futuro, e para o presente e para o futuro, no sentido de melhorar e falar assim, ó, vem comigo, estamos juntos, isso é bom para todos nós. E até aproveitando a oportunidade, em 2019 você falou, não só quero estar aqui se for possível, mas contar aí com seus ouvintes, com você, com toda a equipe, para a gente participar do 5º passeio ciclístico da Vara de Delitos de Trânsito, que tem esse foco que você está propondo nesse debate. A reflexão, a educação, prevenção, o que a gente pode fazer, vamos discutir isso daí. É bom ter uma ciclovia em Ji-Paraná, ciclofaixa, as pessoas melhorarem o transporte urbano, a gente poder andar menos de carro individual. O que nós vamos fazer? Então é um momento para pessoas que se interessam pelo o bem da cidade e cuidam do próximo, da gente poder estar junto e tentar fazer alguma coisa, porque a gente trabalhando junto, nossa força vai ser muito maior. Doutor Oscar Francisco Alves Júnior, juiz da 3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito de Ji-Paraná, foi o meu entrevistado nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado mais uma vez, doutor.